É, muito bem. Existe, então, como a gente viu no nosso último encontro, um contraste da posição esquizoparanoide com a posição depressiva. Então, elas são dois polos do desenvolvimento infantil, não são fases, mas são momentos, posições, como a autora traz, e também faz parte dessa vida mental ao longo da existência, então é esperado que isso ocorra. E quais são as diferenças, né? Então, na posição esquizoparanoide, o objeto é parcial, ou é bom ou é mal, excludente, né? Na posição depressiva, nós temos uma ambivalência. O mesmo objeto, ora é bom, ora é mal, mas não são dois objetos, é um só. A emoção predominante, na esquizoparanoide, a criança tem ansiedade perceptória, e na posição depressiva, a ansiedade agora é depressiva, já que eu tenho culpa e preocupação. Então, se a gente tem uma criança que vive preocupada, uma criança que vive com medo, que vive se retraindo, que vive falando que o que ela fez foi feio, ela está em posição depressiva, né? Defesas. Os mecanismos de defesa na esquizoparanoide são aqueles quatro clássicos. Cisão, ou seja, eu separo o mesmo objeto em dois, né? Eu fraciono ele em dois. Projeção, porque eu jogo no objeto a minha angústia, a minha raiva. Idealização, no outro eu coloco como perfeito, uma versão é perfeita e outra versão é péssima, então eu projeto a minha parte péssima nela. E negação, né, ao ponto de eu confundir o objeto. Uma hora eu quero tanto, mas eu tenho lá na minha cabeça que o objeto é mau, então eu repilo também. Estou sempre repelindo esse objeto. Na posição depressiva, repressão, reparação e identificação, que são os mecanismos comuns que levam a criança, ou mesmo adulto, a se arrepender e buscar essa reconexão, coisa que o esquizoparanoide não tem. O esquizoparanoide ele não pede desculpas, ele tem dificuldade de pedir desculpas, isso em qualquer idade. Porque ele vai pedir desculpa para quem o agrediu? Não, ele não vai pedir desculpa, porque ele separa o objeto. Então ele agrada quando ele vê a coisa boa e ele repele, ele ataca quando ele vê a coisa ruim, mas não pede desculpas, não vai tentar reparação. Na relação com o outro, na esquizoparanoide, ou é ideal ou é perverso, na depressiva, o outro é reconhecido como ambíguo e passível de erros. Então, já admito, você não é perfeito. Meta inconsciente, sobrevivência do self ante o objeto ameaçador. Na depressiva, reparação do objeto percebido como danificado. Com relação à capacidade emocional, na esquizoparanoide, dificuldade de tolerar ambivalência. Na depressiva, capacidade de empatia, luta e reparação. Então, pensa, crianças que fazem aquelas birras homéricas, aquilo é totalmente esquizoparanoide. A criança não está nem aí se ela está é, chateando os pais, magoando os pais, ela só está em atitude de rejeição total ao seu desprazer. A evolução desejável, maturação rumo à posição depressiva, o que se espera de um esquizoparanoide que ele amadureça, e o manejo dos pais é fundamental para que isso ocorra. E na posição depressiva, a evolução é a integração emocional e fortalecimento do ego, já que também a depressiva espera-se que vai acontecer a partir do primeiro meio ano de vida, a partir dos 6 meses, a criança já vai tentando integrar, ou seja, de 0 até 4, 0 até 6 meses, a criança tem altas dificuldades de identificar o outro como único, como uma coisa só, e não como duas coisas diferentes, ou mais até, dependendo do quadro. Então, está aqui, pessoal, um pequeno resumo, né, do que a gente elaborou e estudou sobre posição esquizoparanoide depressiva. A nossa primeira videoaula, aliás, aula gravada, né, melhor dizendo, já está lá no grupo para que vocês possam ver e rever quantas vezes achar necessário. Agora sim, pessoal, o papel do brincar. E este ponto é crítico na clínica infantil, pessoal, mas muito crítico, né? O brincar como linguagem inconsciente e via de expressão do mundo interno da criança. Olha só o que é brincar na concepção da autora, pessoal. Brincar é pensar, sentir, que é mais elaborar. Olha quanta coisa.
É por meio do brincar que a criança dá sentido ao que vive. Isso aqui, pessoal, é fundamental. Absolutamente fundamental. Brincar é pensar, brincar é sentir, brincar é elaborar. Onde está aí que brincar é se divertir? Não tem. Para a criança, não tem essa perspectiva, segundo a psicanálise, de que o brincar para a criança é diversão. Não é diversão. Para a criança é pensar, sentir, elaborar. Brincar é diversão para adulto, para adolescente, né? Para quem já passou desta fase. Portanto, o brincar, pessoal, nesse aspecto, o que é o brincar? O brincar é uma linguagem, certo? O brincar é uma linguagem para a criança. Quando a gente vai ficando mais velho, a nossa linguagem ela vai se transformando. Agora ela começa, a nossa linguagem fica verbal. Nossa linguagem agora é mais complexa, porque a nossa mente se tornou mais complexa. Então agora eu consigo falar melhor sobre mim, sobre o que sinto, sobre o que quero, sobre o que não quero, sobre as minhas alegrias e tristezas. Eu vou tendo mais complexidade de fala. Então, uma pessoa que é adolescente, é brincalhão, é porque é extroversão, é porque quer ser divertido, é porque tem outros aspectos. Adulto, mesma coisa. Mas para a criança não é diversão. Brincar é pensar para a criança. Brincar é uma linguagem. Por isso que brincar para a criança é uma das coisas mais importantes que ela pode fazer, se não a mais importante. E eu sempre cito e cito de novo que um dos piores castigos a se colocar para uma criança é impedi-la de brincar. Porque impedi-la de brincar é impedir de pensar, sentir e elaborar. Muitos pais usam aquela técnica, vai lá para o cantinho do pensamento. Você já deve ter ouvido falar disso daí. Você não vai brincar, você vai ficar no cantinho do pensamento. O cantinho do pensamento em nada é a mesma coisa, porque a criança não consegue pensar o suficiente, né, para poder entender as suas reações emocionais. Ela faz isso através da brincadeira. Por isso que a criança, às vezes, ela está brincando, ela quebra as coisas, ela não vai indo só para diversão. Aliás, ela não está indo para diversão, ela está indo para uma elaboração, para sentir, pensar, elaborar. Por isso que pode ser que ela quebre, estrague coisas, daí ela vai querer reparar. A gente vai vendo esquizoparanoidia e depressiva nessas posições na brincadeira também. Então, brincar para criança é tudo e mais um pouco. Se a gente está atendendo crianças e a gente vai fazer uma anamnese, perguntar como que é a vida lúdica dessa criança, como que é a vida de brincadeira dessa criança. Ah, não é de brincar muito, fica mais quietinho, fica lá no canto, gosta de ficar vendo mais TV, fica olhando aí para o celular, para algum aparelho eletrônico, mas não é de brincar, não. Se der brinquedo, ela não brinca. Algo errado tem com essa criança. Estamos falando de criança aqui, pessoal, é pré-fase de latência, ok? Pré-fase de latência, ou seja, estamos considerando fase oral, fase anal e fase fálica. Ok, gente? Então, vamos pensar de 0 até 7 anos, 6 anos, 8 anos, a depender de até quando vai a fase fálica desta criança. Então, são crianças que estão, em tese, no Fundamental 1. Né? Estão ali nesse aquele Fundamental 1, né? Que ainda é tudo muito, muito bebezuco. E tem crianças que vão para o Fundamental 2 ali com seus, quanto? 9, 10 anos, talvez, né? Acho que é isso, 11. Que também são muito bebezucas, ainda estão brincando de boneca, de não sei o quê, de fantasia, mil coisas. Então, é bastante variável, né? Essa faixa é muito variável. Mas o fato é que, para essas crianças que estão aí dentro dessas 3 primeiras fases freudianas, elas vão elaborar esquizoparanoide e depressão, e depressão depressiva, e nós vamos perceber isso através dessa vida de brincadeira. Então, atender a criança que não está brincando e está nessa faixa etária, alguma coisa não está bem. Não está bem. Pode haver um desestímulo, pode haver alguma outra questão psíquica mais grave, pode estar com traumas, tem mil coisas que podem acontecer ali, né? Aí você vai levar a criança para o set analítico, começa a brincar, a criança se apaixona. Ela fica doida, ela quer ir toda hora para terapia, porque na terapia ela brinca, ela consegue brincar, ela consegue falar alguma coisa, ela consegue sem que ninguém fique reclamando. É assim que brinca, não risca o papel, não faz isso, não faz aquilo, ficou feio, sabe? Mil coisas, mil reparos que os pais parecem que querem fazer uma certa. Isso, de 0 a 7, pensando, Rosana.
até o final da fase fálica. Tá? Porque na latência já vai para uma outra dinâmica social. Eles brincam também, mas agora na latência é o primeiro trânsito social mais amplo. Então agora o brincar se torna diversão, né? Começa a ter, não é automático, mas começa a ter essas pequenas viradas. De 0 a 7 é uma faixa bastante aceitável. Então, brincar, pessoal, tem todo esse peso aqui. Como terapeutas, nós vamos ensinar isso para os pais, às vezes, olha, põe a sua criança para brincar, dê espaço de brincadeira para ela, deixa ela, agora brinca sozinha, que fique, que brinque sozinha. Se puder sentar e brincar, melhor, né? Mas que ela não deixe nunca de brincar. Vamos lá, vamos seguir então, pessoal. Play foi inovadora ao perceber que o brincar para criança é equivalente à associação livre para adulto. Porque brincar é uma linguagem. No brincar, e, portanto, né, a criança projeta suas fantasias, conscientes, obviamente, angústias, desejos, ela projeta muito, pessoal, tornando possível o analista acessar o seu mundo interno. O brincar, nesse contexto, não é apenas uma atividade lúdica, mas uma via de acesso privilegiada ao inconsciente infantil, né? Sendo, então, fundamental no desenvolvimento psíquico e no processo terapêutico. Quais são, então, para Melanie Klein, as principais funções? Expressão simbólica, trabalho de elaboração psíquica e, obviamente, instrumento terapêutico. Então, o brincar para a criança é o meio dela, né, o meio que ela encontra, que ela tem para expressar o seu mundo interior. Percebe como isso é crítico? Se a criança não brinca, como ela expressa o seu mundo interior? Quais são os reflexos que vão acontecer na vida adulta se ela é impedida de brincar? Vocês já viram histórias, talvez tenham conhecido pessoas que, através de relato, disseram isso para vocês, que era muito criança, já tinha que trabalhar, cuidar de irmãos, cuidar de casa, desde muito cedo, tiveram infâncias roubadas, infâncias não vividas. Tem um ícone, um grande ícone da música pop chamado Michael Jackson, né? Ele era cantor desde seus 5 anos de idade, lá no grupo com os irmãos do Jackson 5. Ele, ele nunca saiu da infância, a impressão que a gente tem, né? Porque ele não pôde brincar, ele era uma criança profissional. E quando ele cresce, então, ele compra uma grande propriedade, dá o nome de Neverlands. Ele faz um parque de diversão gigante lá, e acabou que levou muitas crianças. Isso rendeu a ele uma série de transtornos, processos e tudo mais, mil coisas. No fim, você só percebe um adulto que está por engano na fase adulta, né? Ele não conseguiu elaborar, aquilo ficou tudo muito represado em sua vida. Uma criança só queria poder brincar, só queria poder elaborar a sua própria vida, que é absolutamente natural. Aquelas crianças que são obrigadas a ir para os sinais, para os faróis, para os cruzamentos das avenidas para vender balinha, para vender docinho. Ainda tem muito isso, viu? Diminuiu um pouco, mas ainda tem muito disso, dessa exploração do trabalho infantil, que impede a criança de ser criança. E criança é criança quando ela brinca. Se criança não brinca, ela não é criança, ela não está sendo criança. Porque ela não tem expressão simbólica, não tem elaboração psíquica, ela tudo para ela acaba se precocizando demais. O que dizer então da questão da sexualidade, onde se abusam de crianças, se prostitui, infelizmente, as crianças, ou seja, se rouba a infância, tentando adultizar, né? Teve até um momento aí no Brasil aí que teve um influenciador que falou sobre isso, adultização, né? Esse cara acabou sumindo, desapareceu do mapa, né? Mas levantou uma bola aí, mas no fim não deu em nada, pessoal, continua tudo do mesmo jeito, né? Porque parece que existe uma indústria de exploração cada vez mais precoce dos seres humanos. Então, nós como terapeutas, a gente trabalha assim, nesse resgate simbólico absolutamente fundamental, importante, que é o papel do brincar. Se queremos fazer uma terapia com crianças de 0 a 7, tem que ter a questão da exploração da brincadeira. E a criança brinca de inúmeras formas. A gente vai ver muitas formas aqui, mas de inúmeras formas, e todas elas podem ser estimuladas. É claro que cada criança tem uma inclinação. Tem criança que gosta de desenho, tem criança que gosta de
de montar coisas. Tem criança que gosta de bonecos e bonecas e bichinhos. A minha filha mais nova, ela adorava insetos. Aí eu comprei um monte de bichinho de borracha de inseto para ela, aranha, cobra, besouro, formiga, borboleta. Adorava isso, né? Insetos. A minha outra não, só gostava de Polly, Barbie, essas coisas, né? Então, cada criança tem um gosto, uma preferência, tem tudo bem, desde que elas brinquem e elas, através da brincadeira, elas elaborem as suas fantasias, angústias e desejos. Olha aqui, pessoal, uma curiosidade para vocês, né? Esses são os brinquedos que a Klein usou, né? Isso é uma foto rara, antiga, rara, tão rara que está na internet, viu, pessoal? Mas digo é rara porque são pouquíssimas, né? Aliás, uma das poucas fotos. A Melanie Klein nunca foi muito, pelo menos o que está divulgado, né? Não foi muito de ficar fotografando demais as coisas, não. Mas ela usava ali algumas coisas. Ela tem uma casa, tem casinha, tem bichinho, tem os homenzinhos lá, uma série de coisinhas, né? Coisas que são muito próprias à época, né? Hoje, isso daqui não é nada perto da gama, da variedade infinita de brinquedos que a gente tem à disposição, de jogos e tantas coisas, né? Então, a Klein, ela percebeu, né? Ela, na verdade, a gente gosta sempre de falar assim que os psicanalistas, eles jogam luz ao óbvio, né? Eles vão lá e colocam lá um hotspot, assim, sabe? Um negócio, uma luz, assim, muito forte em cima do óbvio. E diz, olha o que vocês estão fazendo aqui, o quão óbvio é e o quão importante é também, né? Porque toda casa, ou quase toda casa, né, que cuida minimamente dos seus filhos, tem brinquedos. Esses dias aí, pessoal, eu estava. Na próxima aula nossa, eu vou trazer para vocês umas relíquias que eu tenho aqui de brinquedo, né, das minhas meninas aqui, né? E eu gosto de ter isso porque isso é uma marca do desenvolvimento, né? Tem gente que gosta de guardar a carteirinha escolar lá do primário, um certificado, um diploma. Pois bem, brinquedos de crianças são as carteirinhas e são certificados delas, né? Elas passaram por aquilo e aquilo as educou, aquilo as desenvolveu, as amadureceu. Vamos lá então, pessoal. Olha aqui. A gente falou aqui expressão simbólica, angústias e desejos. Vamos pensar aqui nessa questão da expressão simbólica, né? Que refere-se ao modo como a criança, ao brincar, representa os seus desejos, os seus conflitos, os seus medos, fantasias, experiências emocionais. Por isso que quando a criança está brincando, e a gente tinha até uma frase, que eu acho que era uma frase do governo, não lembro de qual governo. É muito antigo isso. Talvez o Gilson vai se lembrar. Mas não porque seja antigo, Gilson. É porque você, um cara antenado, vai lembrar. As meninas talvez vão lembrar também, são todas também muito antenadas. Mas se dizia antes assim que para a criança o brincar é coisa séria. Vocês lembram disso? Para a criança o brincar é coisa séria. É uma campanha. As meninas são muito jovenzinhas, não vão lembrar disso. Mas os que os dinossauros vão lembrar. Eu lembro. Para a criança brincar é coisa séria. Porque foi uma campanha realmente que se teve Brasil afora, devia ter isso de novo hoje. Porque se a gente fala que, pessoal, antes o trabalho roubava a infância de muitas crianças, eram obrigadas a trabalhar muito cedo para ajudar na economia familiar, outras coisas, né? As crianças vítimas de abuso, etc. Mas hoje a infância também está sendo roubada, pessoal. E por quê? Por quem a infância está sendo roubada? Isso é fácil. Essa é fácil. Por quem a criança tem sua infância roubada hoje, pessoal? Tá? Essa é fácil, né? Pelos meios, né? Pelos meios eletrônicos. As crianças elas acabam se acomodando nos seus sofás, nas suas camas, nas mesas e vão para os videogames, para as interações das redes sociais, dos vídeos e tudo mais. Então, pessoal, isso acaba se tornando para os pais muito cômodo, porque agora eles não têm que brincar com suas crianças. Dá logo uma coisa na mão da criança, uma chamada calma criança, um tablet, uma coisa toda moderna, aí coloca aquelas proteções assim em volta, aqueles cabinhos de borracha. Olha só que pai cuidadoso, né? Deu lá uma proteção bem bonita, uma capa bem bonita para o seu belo tablet.
o seu Samsung, o seu LG, o seu Apple, um tablet bem bonitão, todo protegido, com todos os jogos instalados, a melhor versão, né, a capacidade, e no fim as crianças elas acabam tendo o seu mundo muito reduzido no que diz respeito à sua expressão simbólica, porque nas redes sociais, pessoal, não tem, nos jogos, videogames, não tem expressão simbólica, porque ali a regra já está delimitada, não tem jeito, não tem como. Então, isso cada vez mais cedo, cada vez mais criancinha, elas têm acesso, mas isso revela, de certa forma, uma espécie de falência dos pais, né? Porque já não sabem mais o que fazer, como serem pais, então eles também não têm lá muito tempo para brincar. Claro que nós temos muitas exceções, obviamente, pais realmente dedicados, que guardam tempo para se divertir ali, para o pai diversão, mas para a criança coisa séria, e passar aquele momento, né? Então, pensa, se a gente tem objetos, né? E olha só como isso é interessante, já que a relação é de objeto, é relação objetal. Então, nessa minha relação objetal, eu tenho boneco, brinquedos, jogos, desenho, até gestual e palavra. Funciona como substituto simbólico de pessoas, situações reais da vida da criança. Então, a criança ela pode estar lá fazendo todo o carinho no cabelo da boneca, achando que está penteando o cabelo da mãe. E ele pode também fazer lá, ó, deixar o pai, o boneco todo bonitinho, achando que é o pai, mas também pode querer arrancar a cabeça do boneco e da boneca. É uma expressão que está com raiva, está bravo com o pai, com a mãe. Agora, se a criança não tem acesso a isso, ela vai direto para um tablet, para um celular, ela simplesmente ela tem uma infância roubada. Será que não é por isso, pessoal? Não, é por isso. Isso já tem estudos por causa disso, né? Mas é uma pergunta retórica que nós temos tantos adolescentes depressivos, isolados, fechados, com dificuldades de relacionamento. Pessoal, eu vi uma reportagem, eu vou tentar achar essa reportagem, eu acabei perdendo, não sei onde que eu coloquei, né? Que adolescentes, digamos assim, em plena fase da puberdade, na fase genital freudiana, que é normal que o adolescente tivesse desejo sexual por outra pessoa. É normal, porque você tem os hormônios acontecendo no corpo do jovem. Então é normal que ele tenha desejo. É normal que ele queira estabelecer uma relação. Faz parte da biologia humana isso. Mas o que está acontecendo hoje assim, para boa parte da juventude global, não é só Brasil, mas isso acontece especialmente aí no mundo ocidental, altamente tecnológico, e os jovens, eles não, com relação à sexualidade deles, preferem consumir conteúdos na internet e praticarem atos de autoerotismo, de masturbação, e assim vai, porque eles têm nojo, eles têm vergonha, eles não querem ter toque físico com o outro. Eles têm uma alta dificuldade em relação a isso, né? E depois, se eles vão ter relação de toque físico, já vão contaminados na sua mente por causa dos conteúdos erotizados que eles consomem. Olha que drama, né? Que isso vai ocorrendo quando a pessoa ela perde o contato das relações de objeto, que começa lá na infância, no brincar, e vai sendo substituído por meios digitais. Bom, isso é um problema assim, em nível de escala, realmente, muito grande. E cada vez mais a gente percebe isso, crianças muito com depressão profunda, crianças com ideação suicida, crianças e adolescentes também com ideação, já adolescentes com já realmente elaborando isso, o que denota que esse mundo tecnológico tem, de fato, roubado a infância de crianças e adolescentes, então nem se fala, mas especialmente das crianças, né? Então, os pais fazem bem em estimular que suas crianças brinquem, ou pelo menos que, como é quase impossível, né, tirá-los do mundo digital, mas que se estabeleça alguns limites. Boa noite, Stefania, seja bem-vinda. Então, veja lá, exemplo, uma criança que brinca de luta entre bonecos pode estar expressando conflitos internos de figuras parentais, né? Porque a criança, quando brinca, não brinca, ela está levando tudo muito a sério ali, a expressão do seu simbólico.
Brincar de cuidar de um boneco pode simbolizar também desejo de reparar ou proteger alguém, né? O psiquismo dela leva, a conduz a isso, né? Então, se ela está que brinca de luta entre bonecos, será que não é esquizoparanoide? E agora, brincar de cuidar, que posição seria essa? Uma posição depressiva agora, né? Que é reparação, do cuidado, proteção, né? Porque ela julga que é importante para ela. Então, por exemplo, se ela vê os pais brigando e alguém leva pior, se a mãe leva pior ou o pai leva pior, se a criança for brincar, ela vai tentar reparar na brincadeira isso. Então, vamos supor que a mãe levou a pior, então, na brincadeira dela, ela vai proteger a boneca. Se foi o pai quem se deu mal naquela discussão, então ela vai, na brincadeira, tentar proteger o pai, porque isso seria uma posição depressiva. Agora, se a mãe foi lá e acabou sofrendo os problemas desse conflito, e ela vai ainda ataca a mãe na brincadeira, né? Pega a boneca e ataca, então aí uma posição esquizoparanoide, veja, né? Como a gente vai percebendo que no brincar da criança, no simbolismo todo do brincar, ela diz muito, pessoal. Por isso que a gente fala, galera, que é, a brincadeira para criança, o desenho de crianças, atividades lúdicas, a arte-terapia, a gente vai ter um módulo só de arte-terapia também. A arte-terapia não mente, pessoal, não tem ironia, não tem fazer uma coisa e querer dizer outra. É um acesso do inconsciente bastante privilegiado que a gente acaba tendo, e isso nos permite fazer uma leitura bem mais sensível, apurada, ao mesmo tempo desafiadora, porque vai demandar agora, do mesmo jeito que a gente estuda lá no módulo 5 de interpretação no manejo, tem também a interpretação do terapeuta aqui. A criança está brincando, né? E não é numa sessão só que a gente vai já ter todo o conjunto interpretativo. Vai precisar de uma, duas, três, cinco, oito, mais sessões para a gente montar assim, bom, perceber, porque às vezes a criança pode estar numa esquizoparanoide, vai lá e arrebenta com os brinquedos, não quer saber de nada, está emburrada. Na outra sessão está ótimo. Isso vai nos ajudando a montar o quadro, né? Já que a criança não vai conversar com a desenvoltura de um adolescente ou adulto, mas ela vai expressar todas as suas questões através da brincadeira. O papel, então, dessa expressão simbólica, pessoal, no processo terapêutico, a Klein, ela revoluciona esse entendimento de psicanálise infantil ao afirmar que, assim como os adultos associam livremente palavras, as crianças associam livremente na brincadeira. Através da interpretação, né, dessas brincadeiras, a gente vai ter acesso a esse mundo de fantasias inconscientes, de ansiedades primárias, porque a ansiedade faz parte da vida, porque é hormonal, é cortisol, então faz parte, então a criança também tem ansiedade. Só que uma ansiedade primária, uma ansiedade que tem a ver com essas posições. É uma ansiedade que ela não compreende, mas ela reage. E essa reação, ela não consegue dizer com palavras sofisticadas e complexas, com ligações mentais. Ela vai dizer na brincadeira. E na brincadeira a gente vai construindo, compreendendo. Aí a gente interpreta essa brincadeira e vai ajudando a criança a fazer o quê? A nomear as suas emoções. Percebo que você está bravo com esse boneco. Você, né, você jogou ele no chão. Está doendo? Você acha que o boneco sentiu dor? Né? Ou seja, a gente vai trazendo nomeações, dor, bravo para a criança. O que o boneco fez para merecer cair no chão? Né? Merecimento. A gente vai tentando trazer, né? A gente vai ver depois mais adiante isso, mas tentando trazer para a criança o nomear. Não é só observacional. Eu não estou lá assim como espectador observando, eu estou lá interpretando, né? Pontuando, a gente vai perguntando, vai montando um conjunto, daqui a pouco, algumas sessões, você vai ter um quadro mais amplo, e nesse quadro mais amplo, a sua interpretação você vai dar para os responsáveis por essa criança, porque é a conclusão que se chega, e nessa hora a gente vai entender as fantasias, as ansiedades e também os mecanismos de defesa que a criança pode estar usando e por quê. Quando a criança nomeia, saiba, ela não é só a coisa do fazer, do brincar. Essa nomeação tem a ver com outros agentes, já que a expressão simbólica.
pode ter a ver com os pais, pode ter a ver com irmãos, pode ter a ver com outros parentes, pode ter a ver com os professores da creche, ou da escolinha, ou da escola primária, ou fundamental, pode ter a ver com qualquer entorno que tenha algum tipo de influência nessa criança. E ela, pessoal, olha como isso é cruel, né? A criança nasce, ela, o mundo dela era ela e a mãe dentro de um útero. Não tem rito de passagem, pessoal. Ela sai do 8 para o 8.000. Né? Então ela sai de um ambiente que ela está só ela e a mãe para um ambiente que tem 8 bilhões de pessoas. Que tem sol, chuva, frio, calor, fome, tem tudo. A virada é extremamente traumática para um cérebro que absolutamente não está pronto. Mas ok, isso é biologia, isso é ser humano, é assim mesmo, mas não deixa de ser uma experiência difícil e que a criança vai aprendendo. Agora, se nesse processo de aprendizagem, que deveria ser absolutamente natural, ela não encontra essa naturalidade, então essa criança vai ter problemas de desenvolvimento. E numa dessa de problemas de desenvolvimento, proliferam diagnósticos de neurodivergência absolutamente equivocados. Porque não é a neurodivergência na boa parte dos casos, é um problema de ambiente, de ambientação, de dinâmica, é algo que o Winnicott vai trabalhar muito, a questão do ambiente, o quanto esse ambiente ele precisa ser um ambiente de desenvolvimento da criança, e não um ambiente anti-desenvolvimento. Criança precisa brincar. Se o ambiente não promove isso, nós já temos um problema de ambiente. E a conta vai chegar em algum momento. Depois dá para reparar, sempre dá, mas nada como as coisas fluírem com naturalidade. A gente só tem um tempo na vida, que é o tempo presente, né, pessoal? Se eu tiver que ficar vivendo a minha vida para fazer reparos do passado toda hora, alguma coisa do presente eu certamente eu estou perdendo. Né? Porque eu só tenho um tempo, eu não consigo caminhar com dois tempos. Um eu vivo hoje, o outro eu reparo o passado e o outro eu penso no futuro. É um só. Então, sempre há uma perda quando se vai para um reparo de trauma, sempre há uma perda de tempo presente. Isso é da vida, mas melhor isso do que nada. Mas que bom seria se nem isso fosse obrigatório a fazer ou não tivesse que fazer esses reparos de vida. Agora, se a gente consegue trabalhar com a criança e desde cedo já ajudar os pais a normalizar a vida dessa criança, ótimo. Deixa que os conflitos que são próprios das outras idades ocorram. Vai ter conflito na adolescência, vai ter conflito na vida adulta, vai ter conflito na meia-idade, vai ter conflito, sempre vai ter. O problema é que eu só estou acumulando conflitos de infância na minha adolescência. Aí eu acumulo conflitos de infância, de adolescência, na vida adulta, a vida vira um conflitão. Né? E eu só tenho um tempo. A importância, né, é muito importante, por quê? Porque na expressão simbólica, veja que tudo aqui é o contexto do brincar, tá, pessoal? Zero divertimento aqui. Tudo aqui é um trabalho mental intenso. E a criança chega a sonhar com isso. E sonha muito, crianças sonham muito. Então, é um processo de elaboração psíquica, essa expressão simbólica do brincar. Por meio dessa brincadeira, a criança elabora suas angústias, ela tenta resolver conflitos internos que ela não consegue verbalizar e vai demorar para verbalizar. Pessoal, tem adulto que não consegue verbalizar. Muitos adultos eles têm dificuldade de verbalizar. Você imagina uma criança. Se nós adultos a gente tem dificuldade da gente verbalizar o que a gente quer, o que a gente não quer, sabe, os nossos desejos, o como isso é difícil. Você imagina para uma criança o quão complexo é, né? E é instrumento terapêutico, já que o brincar, segundo a Kleines, o brincar simbólico é fundamental para a análise infantil, permitindo que o terapeuta compreenda e intervenha. Intervenha naquilo que eu falei para vocês antes, nomeando, vamos nomear, o que, que é isso, o que, que você sentiu, como é que é, será que o boneco está sentindo feliz, ele está triste, como está? Como tá? E essa casa ela é gostosa, ela não é? Você gosta? Você gostaria de morar nessa casa e tal? Sabe, a gente vai ajudando a criança, entrando na brincadeira e ajudando ela já a começar a montar, simbolizar melhor, aos poucos, né? Devagar, a gente vai ela vai aprendendo isso, né? E ela vai gostando disso também. A expressão simbólica no pensamento de Klein
é a forma pela qual a criança transforma os conteúdos psíquicos internos em ações lúdicas. O brincar, portanto, não é o passatempo, não é a diversão, né? Mas uma linguagem simbólica rica e complexa que revela a vida emocional e profunda da criança. Fantástico isso daqui, pessoal. Essa compreensão muda muito. Tenho alertado já ao longo desses anos. Não bloqueie crianças de brincar, porque bloquear crianças, impedi-las de brincar, é impedir o seu desenvolvimento psíquico. Aplique qualquer outro tipo de punição, castigo, que não seja violência, mas qualquer outra dinâmica, menos o bloqueio do brincar, porque isso vai gerar algum tipo de, se for frequente, obviamente, gera algum tipo de comprometimento no desenvolvimento psíquico da criança. Aliás, né, o brincar tem que ser, das coisas infantis, a coisa mais estimulada. Mas a gente percebe também que nos tempos modernos, contemporâneos, para aqueles pais que têm condições, eles acabam submetendo suas crianças às chamadas super ou hiperagendas, que a criança ela sai da escola, ela já é posta em muitas atividades extras para fazer, para se ocupar. Então, a criança vem lá 6, 7 anos, até menos às vezes, né? Volta da escola, quando não é ensino integral, né? Aliás, nas escolas, mesmo no ensino integral, eles têm o momento da brincadeira, dos brinquedos lá, porque a escola meio que entende um pouco disso. Mas muitos pais não entendem. Quando lá é meio período, a criança não está no ensino integral, muitos pais, porque não sabe lidar, não quer ter o filho em casa, não quer ter não sei o quê, não tem tempo, não tem isso, tem aquilo, põe a criança em tudo quanto é coisa para fazer. Aí vai para algum esporte, vai lá dançar, balé, jazz, hip hop, canto, violão, piano, pintura, ginástica olímpica. Vai enfiando a criança num monte de coisa. A criança chega extenuada, ela não brincou, vira uma criança profissional, vira um mini adulto que. E pior de tudo é isso, pais cobrando resultados, né? A criança foi lá, ficou lá horas ali na aula de piano, do violão, toca aí para eu ver o que você aprendeu, sabe? Aquela coisa, olha que lindo, bate palma. Tudo legal, a criança pode até ficar orgulhosa, pode até ficar até meio narcísica, mas ela não brincou. Mas ela não relaxou, ela não elaborou, ela não simbolizou, ela não fez nada. São só atividades. Atividades que demandam resultados. E os pais cobram os resultados porque acham que cobrar o resultado e valorizar o resultado depois é uma forma de incentivo, né? Então, pessoal, muito cuidado com isso, né? O Gilson coloca aqui no chat, em uma das escolas que dei aula, no momento das brincadeiras, um menino de 8 anos estava brincando com as meninas, seguindo as posições sexuais do filme que o pai dele assistia. Vai vendo, gente. O menino assistia escondido. Foi muito difícil, deu até polícia. Olha para vocês verem, pessoal, né, qual a profundidade desse problema. Que a criança ela vai por imitação. Essa criança não está sendo criança, ela está fazendo uma imitação de um modelo adulto ruim. Se os pais veem, a criança acha que tem que ver também. Olha que infelizmente isso é tão comum, né, Jesus? Com tanta criança com acesso a esse tipo de coisa. E aí ela acaba que ela não desenvolve aquilo que é próprio da sua faixa etária, próprio daquele seu momento de vida. Trabalho de elaboração psíquica, pessoal. O trabalho de elaboração psíquica refere-se ao processo inconsciente pela qual a criança transforma experiências internas dolorosas, angústias e conflitos em formas simbólicas que podem ser pensadas, sentidas, em alguma medida até integradas no seu mundo interno. Ela faz tudo isso através do brincar, da brincadeira, já que ela tem expressão simbólica. Na expressão simbólica, qual é o resultado da expressão simbólica? É o trabalho de elaboração psíquica, porque agora ela deságua essas experiências, angústias, conflitos, desejos, ela deságua isso. É como um pintor colocando no quadro toda a sua alma, toda a sua angústia. É como
um escritor que a gente admira, puxa, que letra de música essa pessoa fez, etc. E aquilo nos comove, ele está colocando a alma dele ali, né? É porque ele tem já muito mais complexidade. Agora, a criança, ela coloca tudo dela nessa elaboração psíquica. Tem criança que chega a ficar suada, ela fica cansada, ela fica tensa, ela fica irritada na brincadeira, muitas delas, ela está concentrada. As coisas ao redor estão acontecendo, ela está concentrada na brincadeira. Aí os pais, presta atenção, eu estou te chamando, olha aqui, e a criança está lá. Pera, é como se tivesse alguém chegando para você assim, vem aqui, você está terminando um serviço, você está terminando um trabalho, e alguém manda você parar para ir atender uma outra coisa. Você fala, oh, meu Deus do céu, agora que eu estava quase resolvendo, alguém me impede. Pois é essa sensação similar que uma criança pode sentir quando ela é impedida naquele seu momento de elaboração, naquele seu momento de expressão dos seus sentimentos, seja eles quais forem. Né? Então, o brincar para a criança é um processo ativo e, agora, ênfase total nessa palavra, criativo, pessoal, criativo. Guarda aí que nós vamos voltar a essa palavra, em que o aparelho psíquico busca, né, nessa ação da expressão simbólica através do brincar e a sua consequente elaboração psíquica, dar sentido às emoções intensas. Claro que reduz a ansiedade. Para a criança brincar é o comer um chocolate para o adulto. Né? Dá um alívio neuroquímico para ela, né? Já que reduz a ansiedade. Reconstruir internamente objetos perdidos, danificados, idealizados, real fantasiosamente. Essa fase de toda essa fase aqui, dar sentido, reduzir a ansiedade, reconstrução, isso é posição depressiva. É sofisticado, né? É mais profundo, é mais intenso. Né? E já vamos falar da criatividade. O brincar, né? Agora como essa ferramenta, né? Então, o brincar, além de expressão simbólica, é também ferramenta da elaboração psíquica. Então, para a Melanie Klein, brincar não é apenas o meio de expressão, ele é mais do que o meio de expressão simbólica, mas é mais do que isso, mais um meio ativo de elaboração. Ao brincar, a criança revive simbolicamente as suas experiências emocionais, como culpa, agressividade, medo, punição, reparação, tudo aqui, posição depressiva, e tenta reorganizar. Por isso que a criança fica satisfeita, ela brinca, ela fica extenuada, ela fica satisfeita. Ela sai da pulsão de vida para a pulsão de morte. Agora ela só quer ficar quietinha, só quer descansar. Né? Porque, como é um trabalho intenso, brincar cansa. Né? É o trabalho psíquico dela. Né? Então, se a criança sente que machucou a mãe fantasiosamente, né, ou seja, uma fantasia inconsciente, pode brincar de curar um boneco como tentativa de reparação simbólica, posição depressiva. Se sente medo de ser atacada por figuras parentais internas, pode brincar de esconderijo, como forma de dominar o medo. Já perceberam como crianças adoram brincar de esconde-esconde, pessoal? Mas é aquela coisa da arte não ser visto. É uma elaboração psíquica incrível. Crianças amam brincar de esconde-esconde, mas elas gostam de se esconder. Elas não têm muita paciência para achar quem está escondido. Ela gosta de se esconder. Isso é muito legal. Criança que gosta de brincar de esconde-esconde tem muito a dizer. Né? Não sei se ela é uma criança arteira, se ela tem realmente, né, ela tem as coisinhas do mundo dela, então esse esconder é muito rico, diz muito. É muitíssimo interessante isso. Relação com os conceitos, né, de fantasias e projeções, né? Aqui o trabalho então dessa elaboração psíquica, né? Então a gente viu lá, né? Nós temos a expressão simbólica do brincar, nós temos todo o trabalho de elaboração psíquica e vamos ver quais são essas relações agora, né? Da fantasia inconsciente. Brincar permite à criança, portanto, reviver e elaborar suas fantasias inconscientes, mas simbólicas. Ótimo. Posições esquizoparanoide depressiva. O brincar ajuda a criança a atravessar essas posições. Então, se a criança está naquela coisa de sentimento de perseguição, especialmente ansiedade persecutória, não, agora ela pode, no brincar, migrar para perda, culpa e desejo de reparação, né? Que é próprio da posição
depressiva. Então, se a criança, o negócio dela é pegar brinquedo e quebrar, jogar todo no chão, tal, pisotear, ela não, ou está brincando pouco, ou então a vida dela tá muito conflitiva, ou ela não pode brincar sempre que quer, então ela vai para essa posição esquizoparanoide, sempre atacando. E ela não entende porque os pais ficam bravos, porque ela quebrou um brinquedo, né? Alguns vão dar castigo, aí não vai ter mais, agora vai ficar sem brincar um ano. Aí acaba, depois tira o castigo, né? Mas vai, aí, ou seja, não dá tempo nem de elaboração. Em vez de, por que você está quebrando o brinquedo? Senta aí, vamos conversar. Vai, me conta, né? O que que o brinquedo teve que ser quebrado? Sabe essas coisas assim, né? A gente vai tentando fazer com que a criança vá nomeando sentimentos, né? Daqui a pouco ela fala, ai, quebrou, me ajuda a consertar, não sei o quê. E aí, papai, mamãe, o que que eu faço agora? Ok, aí tem já uma transposição, né, dessa elaboração psíquica para uma posição depressiva de reparação. Ou seja, a criança, nessa hora, ela assume a responsabilidade dela diante das próprias ações. Ela percebe que uma ação dela foi prejudicial, então agora ela precisa de reparação, porque sentiu perda, sentiu culpa. É muito rico isso aqui, viu, galera? Por isso que clínica com criança, ainda que a gente atenda muitas crianças de forma remota, tem muitas possibilidades de brincar que a gente tem. A gente vai mostrar depois, nos próximos módulos, algumas bons insights de como a gente pode brincar de forma remota com a criança, né? E como isso tem sido rico, né? Um dos nossos terapeutas que já se formou nesse curso com crianças daqui, ele usa com muito sucesso isso, né? Essa semana eu passei mais um caso pelo garoto de 5 anos aí para atender de forma remota. Acho que já começou ou vai começar essa semana aqui, com algumas demandas psíquicas bem importantes também. E ele vai utilizar todo esse ferramental aqui de elaboração e está indo com muito sucesso, viu? Qualquer hora eu chamo ele para estar aqui na aula para poder citar alguns exemplos para vocês. Mas é muito, muito bom isso, essa compreensão, porque isso aqui é o que faz essa transposição, né? Essa visão nossa de clínica com adultos para clínica com crianças. Pessoal, até aqui, perguntas, acréscimos, comentários. Nós vamos brincar de quê hoje aqui, né? Vamos jogar Banco Imobiliário, War, né? O Imagem em Ação. Do que é que nós vamos brincar, meu povo? Coloca aqui no chat, então abre seu microfone, comente, pergunte, por favor, fique à vontade. Enquanto vocês vão escrevendo, eu estava dizendo sobre a criatividade, né? Pessoal, tem adultos que não são criativos, né? A Rosana, tranquilo, eu gosto de banco imobiliário. Muito bom, Rosana. O problema é que dura um ano, nesse jogo não acaba. Ah, mas é bem divertido, joguei muito. O Gilson me trouxe muitas lembranças da época da escola. Quanta criança com problema. Puxa vida, né? Quantas crianças, de fato. Pessoal. E olha, é, a solução não é complexa. A solução, se for pensar mesmo, é simples. Mas o pessoal gosta sabe, dificultar, né? Em vez de simplificar, dificulta. E a grande dificuldade hoje está na absoluta falta de manejo, né, com os filhos. Não consegue lidar, não consegue fazer funcionar, né? Não consegue fazer dar certo, né, pessoal? Que dureza isso, né? Que mais? Que mais? Tudo bem aí, Stefânia? Tudo bem, Glay? Rosana já mandou aqui. A Fernanda está nos ouvindo, mas ela ainda não pode participar, que ela está trabalhando, mas está nos ouvindo. Então, pessoal, a gente estava falando que a criatividade ela se inaugura na infância. É na infância que a criatividade aparece, que é no brincar. Crianças que montam seus próprios brinquedos, que fazem contam suas próprias histórias, inventam coisas, né? São crianças que estão inaugurando essa habilidade humana da criatividade, né? Isso é muitíssimo interessante, pessoal. Então, às vezes, um adulto que não é criativo é um adulto que não teve essa exploração de criatividade na infância.
ou porque teve que trabalhar muito cedo, ou porque tinha pais muito severos, ou porque brincar era coisa de que muitos pais acham que é vagabundagem, né? Que não, primeiro vai fazer lição, depois, se der tempo, vai brincar. Não, é o contrário, pessoal. É rigorosamente o contrário. A criança primeiro brinca, depois faz lição. Primeiro ela expressa, primeiro ela lida com as angústias, primeiro ela simboliza tudo que ela tem que simbolizar, depois ela vai fazer a lição, porque ela vai com outra cabeça, ela vai com uma cabeça criativa, né? Ela vai com uma cabeça de criatividade, ela vai com uma cabeça já que já lidou com a ansiedade. Então ela vai mais calma, ela vai melhor fazer as atividades que ela tem que fazer. Agora, se tem que fazer um monte de coisa, que se sobrar de tempo vai brincar, puxa vida, tá matando a criança, ela não vai ser criativa mais nunca, não consegue, né? É porque não foi desenvolvido. Aglaé, é normal adolescente de 13 a 14 anos brincar de esconder e achar os outros com música de terror tocando no celular. Essas são as artes dos adolescentes. É uma exploração agora do desconhecido, do medo, da angústia, do mistério, que para alguns adolescentes, é um sinal aí a se observar nos limites disso, o que é que está por trás, obviamente, né? Mas é uma forma que talvez criativa, instigante, né? Pode ser até de dominação. Tem que ver o que é que está assim por trás desse contexto, né? Brinca de esconder, né? Normal. E aí põe uma musiquinha de terror porque mexe, né, com o imaginário, mexe com as emoções. E adolescentes adoram atividades que mexam com a emoção do outro, que impressionem, que eles vão aos limites das coisas. Então é uma curiosidade que eles podem ter. Se tiveram infâncias criativas, também vão desenvolver curiosidade na adolescência, de explorar esses temas que, de certa forma, flertam com os limites, né? Com o limite especialmente do que os pais colocaram. Se os pais colocaram, não, isso aqui não é certo, na adolescência você vai tentar testar esse limite socialmente. Então, ok, faz parte da dinâmica da adolescência chamada adolescência normal, né? Tem lá suas 10 características da adolescência normal, mas há se observar para que não haja nenhuma extrapolação de limite ou não vai para um tipo de vivência que pode se tornar um problema para eles, especialmente quando tem aqueles desafios esquisitos que de vez em quando surgem aí. Eles têm uns esquemas de desafio, sabe? Aí vira e mexe acontece isso. Teve um tempinho atrás, não muitos meses atrás, tinha um negócio que me batia no peito, assim, faltava o ar, sabe? Uma coisa assim. Não, de vez em quando vem umas coisas assim, sabe? E tudo isso, pessoal, são nas redes sociais aí de baixo clero aí, sabe? São redes sociais escondidas, grupos escondidos, né? Então eles não é só o WhatsApp, o mundo não é feito só de WhatsApp, não. Tem várias outras, especialmente o Discord, né? O Discord é uma rede social bem problemática, assim, né? O pessoal usa muito para tribos, para games, o Discord, né? E é uma terra meio complexa. Os pais não conhecem o Discord, eles conhecem o WhatsApp. Acham que o mundo é WhatsApp, Instagram e TikTok. Mas tem um montão de redes sociais, né, que eles promovem esses desafios, essas coisas todas aí. É bem complicado isso, viu, pessoal? Mas sim, normal, se a gente pensar psiquicamente, né, desde que não haja essas perspectivas assim de desafio que coloca o adolescente em algum tipo de risco, né? Se for só coisa bobinha, bobagem, né? Aí tudo bem. Mesmo assim, demanda um olhar bem atento dos pais. Reddit e até chat de jogos como Roblox, nos lembra aqui o Gilson. Reddit está na moda agora, né? Bastante, muito uso de Reddit hoje. Reddit, aliás, Reddit, né? É bastante comum, a gente vê bastante isso, o Reddit bom, o chat do Roblox já deu muito problema, né? E porque o Roblox, pessoal, assim como boa parte dessas redes, se não todas elas, tem muito adulto disfarçado de criança lá e que manja pra caramba de Roblox, desses jogos, eles sabem muito mesmo, e eles acabam cativando crianças e adolescentes através do jogo. O Discord é uma delas também, mas o Roblox é terrível. Muito bem, galera. Vamos seguindo então o nosso barquinho aqui e vamos ver a função terapêutica nesse trabalho de elaboração psíquica. Aliás, o nosso quadro aqui, né?
Klein considera que esse processo acontece naturalmente no desenvolvimento infantil, mas também é mobilizado na análise. Através da interpretação, veja, interpretação, né, pessoal, do brincar, o analista pode ajudar a criança a elaborar as experiências que antes estavam fixadas em defesas rígidas, né? O que é a defesa rígida? Clivagem ou projeção, que é mecanismo da posição esquizoparanoide, promovendo integração e crescimento emocional. Então, pessoal, o que o analista tem que fazer aqui, né? Ele tem que prestar atenção nessa brincadeira. Ele pode se envolver e deve se envolver na brincadeira, só que ele está profissionalmente, né? Ele está brincando profissionalmente, ele está ali olhando, analisando, não está só, vou brincar com você, que legal, não. Ele está analisando os movimentos, as ações, as elaborações, as posturas, gestos, movimentos que a criança faz. Então, nós estamos interpretando enquanto brincamos num trabalho com a criança. Né? Definição. O que é essa função terapêutica? Que não é um processo, então, né, psíquico de transformar as experiências em conteúdos pensáveis, conteúdos integráveis. Por isso que a gente nomeia, por isso que ajuda a criança. A criança é do mesmo jeito que faz com o bebê. O bebê está lá chorando, aí você pega lá, passa a mão na barriguinha, olha, vamos passar a mão na barriguinha, né? Então a mamãe e o papai falam o que eles estão fazendo. Pega na mãozinha, olha o dedinho, olha o dedo, olha o pé, olha o dedo do pé, olha o cabelo da criança. Então, cada coisa que um adulto faz, ele fala, ele verbaliza, porque aquilo vai criando conexões, relacionamento entre o fazer e o nome daquele fazer. A mesma coisa vai no trabalho do brincar. Então, a criança está brincando, o terapeuta está conversando. Ele está nomeando cada coisa, ele está perguntando, ele está, olha que legal, por que isso faz assim? Por que você usou essa cor? Olha essa cor amarela, amarelo, que cor bonita o amarelo. Olha o azul, que azul bonito você está escolhendo. Por que você gosta mais desse azul ou do outro? A gente está o tempo todo conversando com a criança. Tem momentos que o terapeuta pode ficar em silêncio e observar mais, mas depois ele retoma, porque é como se fosse um processo de bebê mesmo. A gente vai. A gente não faz isso com adultos, né? A gente procura ajudar os adultos a nomear, só que é através da fala, né? Agora, com a criança, é através do fazer, brincar. Né? Então, esse brincar simbólico ajuda nisso e tem essa função de redução de ansiedade, de elaboração de culpa, de reparação e de crescimento. Então, isso tudo permite, agora sim, a criança trabalhar seus traumas, seus bloqueios, né? Seus recalques, suas ansiedades, fantasias, de uma forma que é segura, né, e criativa. Porque ninguém vai pedir divórcio para uma criança porque a criança quebrou um boneco. E pior que tem pai que faz e mãe que faz isso. Né? Bate, ofende, agride, porque a criança arrancou a rodinha de um carrinho. Como se aquilo fosse, sabe, assim, uma sabotagem global da vida. Como se aquilo fosse a pior ação da face da Terra que alguém pudesse fazer. Punir severamente porque quebrou um brinquedo. Paguei não sei quanto esse brinquedo para você quebrar, sabe? Ou seja, tem mais valor a peça do que o sujeito humano que está ali, né? Então, para algumas crianças, brincar não é seguro. Morre de medo de quebrar alguma coisa. Prefere nem brincar. Sabe aquela coisa assim? Quebra e entra em pânico. A criança entra em pânico porque quebrou um brinquedo. Porque sabe que vai tomar bronca, quem sabe vai tomar chinelada, cintada, palmada dos pais, ou às vezes até coisa pior, só porque quebrou um brinquedinho de plástico, né? Aí o brincar se torna, ao invés desse espaço de elaboração psíquica, se torna um espaço de trauma. Então a criança pode recusar brincar, de medo. Né? Ou então brincar de forma muito contida, brincar da forma como os pais querem que ela brinque, e não como ela deve fazer. Porque pais não devem, eles devem, claro, né, proteger a criança, né? Vai sair comendo peça também, tá quebrando toda hora. Peraí, por que tá quebrando toda hora? Vem cá, vamos conversar. O que está acontecendo, né? Vamos mandar você para terapia, para o terapeuta saber que posição esquizoparanoide é essa que não passa, né?
está fixada, o que está acontecendo que toda hora está quebrando, né? Aí vai ver, não é culpa da criança, é culpa da própria dinâmica do lar, da casa, então da escola, em algum lugar está tendo conflito, para que haja isso, essa esquizoparanoide que não está fixada. Mas não por causa do brinquedo, não por causa do que está sendo quebrado, mas por causa da criança que está tendo essa ação. É uma mudança muito grande, né? Crianças, ela vai quebrar as coisas, porque é normal isso. Por isso que os brinquedos são de plástico, não são de vidro ou cristal, né? Senão ia se cortar inteiro, se machucar de plástico, porque foi feito para tentar quebrar mesmo. Para se quebrar, tudo bem, é só um plástico. Não vai ferir, né? Então tem essa função terapêutica de trabalhar traumas e não criar novos traumas. Tem criança em clínica que tem dificuldade de brincar, porque o brincar para ela é problemático. Então serve, né, como expressão, já que ela externaliza seus conteúdos, brinquedos, histórias inventadas, ações lúdicas. Nessa comunicação emocional, o analista pode escutar, interpretar esses conteúdos, ajudando a criança a se conhecer melhor e a lidar com suas angústias, que vai ajudar nesse processo de nomeação. Elabora, então, reelaborar as suas experiências internas, reparar fantasias. E aqui vem o legal, né? Criação de um vínculo terapêutico. O brincar facilita a formação de uma relação transferencial com o analista, onde o terapeuta se torna uma figura significativa com quem a criança pode repetir e transformar experiências emocionais, porque naquele espaço não é a casa dela, mas ela se sente segura. Lá ela pode até arrancar a rodinha do carrinho se no seu consultório tiver carrinho, ou rabiscar todo o papel e não sair do nada e quebrar a ponta do lápis, tá tudo bem. Quebrar a ponta da canetinha não tem problema. Ali ela pode fazer, ela pode elaborar, ela pode expressar as coisas. Isso gera uma relação transferencial muito interessante e também contra-transferencial, já que o terapeuta ele tem uma ação muito maior com a criança do que ele teria com um adolescente ou adulto. Então, o terapeuta agora ele ajuda com muito mais assertividade a criança a elaborar as suas funções psíquicas. Porque ele está dando nomes, ele está dando possibilidades, ele está perguntando mais, ele está interagindo, está fazendo parte daquela história. Então, muitas crianças adoram ir para um momento de terapia, porque ali ela se sente bem, acolhida, ali ela pode fazer as coisas, ninguém vai ficar pedindo para ela guardar brinquedo depois. Os pais pedem, aos poucos ela vai aprendendo. Mas também, se não guardar o brinquedo, não pode servir de castigo. Você não vai brincar mais porque você não guardou seus brinquedos. O que os pais fazem? Vai lá, ajuda, guarda junto, até a criança aprender. Se ela não está aprendendo, se ela continua resistindo, sabemos, é uma posição esquizoparanoide, tem conflito. Qual é o conflito? Vai se trabalhar isso em clínica, né? Porque aí já foge da naturalidade da experiência psíquica da criança. Diferença, pessoal, do brincar comum e o brincar na análise, né? Então, o brincar espontâneo, aquele que é fora da clínica, tem a função natural do desenvolvimento emocional da criança. Brincar é coisa séria, brincar é a principal atividade que uma criança executa na vida. Principal atividade, pessoal. Não tem outra mais importante, não. Essa é a principal atividade. Brincar em análise, instrumento terapêutico, né? Aí já muda essa nossa perspectiva. Ganha um valor teórico e clínico, pois o analista observa, interpreta e intervém nesse brincar para ajudar a criança a integrar e também elaborar os seus conteúdos psíquicos. Ou seja, essa brincadeira agora aqui tem um fundo. Para a criança, ela está brincando, ela sabe que ela está saindo de casa para ir no lugar ou para estar online para conversar com alguém. Ela sabe disso, que é diferente, mas uma coisa também ela sabe, que ela vai poder fazer um monte de coisa legal. Que ela vai poder brincar com alguns brinquedos, que ela vai poder contar histórias, que ela vai poder fazer alguns desenhos, que ela vai poder fazer algumas outras coisas que talvez na casa dela nem tenha.
mas isso ajuda. Então, ela fora de casa, ela brinca com o que dá, com o horário que dá, com o que tem. Lá na clínica é uma brincadeira com horário marcado para brincar, né? Tem umas perspectivas. No começo, a criança pode se sentir um pouco deslocada, normal, mas com o tempo, com o manejo, aquilo tudo vai ganhando ritmo. E a criança adora esse ritmo. Ela gosta disso, porque ali é o espacinho dela. Então, a gente vai ver aqui, pessoal, que a função, digamos ali, né, é a mesma, de elaboração psíquica de expressão simbólica. Mas na clínica não é desenvolvimento, na clínica é interpretação. O desenvolvimento vai se dar na casa. Daí o terapeuta vai orientar os pais, olha, você faz isso, deixa brincar, já tentou usar esse brinquedo aqui, use esse daqui e tal. Aqui é aquilo que se observa em clínica, é aquilo que a gente recomenda depois para os pais e cuidadores. Brincar para a criança é coisa muito, mas muito, muito séria, pessoal. Não é brincar não é brincadeira não, pessoal. Brincar é coisa muito séria, né?